Muito bom dia, 11 horas mais 7 minutos, estamos começando mais uma edição do Parada dos Esportes, ano 56 em São José dos Campos, aqui na CBN Vale 750 AM. 11h07, hoje o Parada dos Esportes vai repercutir muito porque é dia de jogo do São José dentro do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A Águia do Vale, nesta última rodada da competição, enfrenta, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B, a segundinha, a Bzinha. E o São José, então, para essa última rodada, enfrenta em casa, no estádio Martins Pereira, a equipe do União de Mogi das Cruzes, que no primeiro turno recebeu o São José lá fora de casa. A Águia do Vale não tomou conhecimento, fez 4-0 no União de Mogi e agora joga no Martins Pereira para fechar bem essa primeira fase e, a partir do fim de semana, iniciar a sua caminhada rumo ao acesso já na fase de mata-mata da competição. 11h08, o Parada dos Esportes está começando e, como sempre, começando muito bem, começando com os nossos patrocinadores. Oferecimento do Parada dos Esportes em nome da Central das Antenas, tudo para a sua TV, tudo em produtos Century, na rua Rubião Júnior, número 316, aqui no centro da cidade. Em nome também de Padaria Flor de P, 2 endereços aqui em São José dos Campos para melhor atendê-lo, no Jardim Aquários e também no Jardim Paraíso. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale Atacado. Também em nome de RT Esportes, onde você compra a camisa oficial do São José Esporte Clube, a camisa da Águia do Vale desta temporada 2020, na Avenida Bacabal, número 1430, no Parque Industrial. E em nome de Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. 11 horas mais 9 minutos. O Parada dos Esportes começa sempre bem, começa sempre com uma opinião. E hoje a opinião é de Paulo Roberto. Amigos do Parada dos Esportes, na nossa CBN Vale, um grande abraço. Hoje é um dia de absoluta importância para o futebol joseense. A Águia do Vale entra em campo logo mais no estádio Martins Pereira para pegar a União de Mogi. Aquele que diz o seguinte, mas a União de Mogi não tem nenhuma força que preocupe o atual momento do São José. Até a página 3, é ou não é? Afinal, o São José precisa da vitória no sentido de adicionar pontos ao seu ativo, que é a última partida dentro dessa fase do Campeonato Paulista, e é muito importante que o São José ganhe, aufira mais 3 pontos, o que é de altíssima importância, vai a 21, e daí aguarda o sorteio para a fase decisiva da competição, daí sim o campeonato é para valer, que é a fase do mata-mata. O São José, na última partida, deixou a gente um tanto quanto preocupado. Por quê? Perdeu para o Mantiqueira, mas o Mantiqueira também tem um time bom. Verdade, não é menos verdade que o Mantiqueira tenha realmente força suficiente para, num determinado momento de uma competição, vencer o São José. Beleza. Só que, da maneira como venceu, é que trouxe a todos nós uma certa preocupação no que tange a força do elenco da Águia. Cantado em verso e em prosa, por ser um dos elencos mais classificados, mais categóricos, digamos assim, em termos de valores entre todos os demais times que participam do campeonato. Então, tudo isso veio trazendo a nós uma impressão quase que inquestionável de que ninguém bateria o São José, principalmente nessa fase da competição. Do lado de lá, a gente não sabe como é que estão os demais times, e só o tempo vai poder provar qual é a nossa real força. Mas a gente acredita que seja realmente um time muito competente. Afinal, a contratação dos jogadores foi feita pontualmente, pegando esse melhor valor daquele time, o melhor valor de outro time, o melhor atacante, melhor zagueiro, melhor meio de campo, melhor goleiro e, pior, mais que isso, jogadores que pelas equipes que passaram foram campeões. Então, um elenco recheado de valores que tem tranquilamente em seu bojo uma história muito boa que dá para você acreditar todas as forças. Mas a maneira como o São José perdeu para o Mantiqueira nos deixou um tanto quanto ressabiados, assim. Será que o São José é tão forte assim? Porque na medida em que, quando pegou o melhor time do seu grupo depois do São José, ele tropeçou e de uma forma assim meio inexplicável, que o São José jogou mal pra chuchu, com uma partida irreconhecível da Águia, e que daqui para frente
Não pode acontecer um fato dessa natureza, porque hoje contra o União tem que vencer. Isso aí é ponto pacífico. Não se aceita outro resultado que não seja mais 3 pontos na vida da Águia no campeonato. Agora, a partir do próximo final de semana, onde vem aí jogos de mata-mata, jogos em que não tem, talvez, tem que ir para a rede de uma vez, né? Não pode ter, não, eu resolvo depois. Na outra partida, não. Tem que realmente entrar com competência tal para que em casa, não tenha a menor dúvida, ele pule de patamar, ele saia para outra fase do campeonato. Então, que valha que essa derrota tem um valor muito forte no que tange a abrir olhos, em que o elenco do São José, a comissão técnica, toda a sua direção, estejam realmente com sapiência necessária para ultrapassar esse obstáculo que foi alcançado no último jogo, em que o São José perdeu por 3-2, e que entre realmente renovado já para o jogo de hoje. Na partida de hoje contra o União, São José tem que entrar para arrebentar. Não tem essa que eu vou estudar, já estou classificado e não sei o que, não. Ele tem que somar pontos. Ele tem que entrar hoje mostrando para todos nós exatamente o que vai acontecer a partir do próximo final de semana, que é a fase do mata-mata, que é a fase decisiva da competição, que é a fase que realmente que os jogos são absolutamente para valer. A gente acredita, tem ciência, entende realmente que o elenco é forte, só que nos momentos de dificuldade ele não pode sucumbir como ele fez na partida contra o Mantiqueira. Que sirva realmente de lição. Uma lição no momento certo. Não existe hora de perder. Ele perdeu na hora que podia. Não, esse negócio para mim é meio balela. Não tem hora. Perder sempre é ruim, né? Sempre uma hora ruim. Então, não é só ganhar, eu sei disso. Mas a verdade é que a maneira como ele perdeu é que fez com que a gente ficasse aí com as barbas de molho. Mas esperamos que tenha valido como lição. E que hoje o São José mostre exatamente contra a União, a partir das 3 da tarde no Martins Pereira, exatamente ao que veio a competição. Com um elenco forte, com um comando técnico de competência e com uma direção absolutamente consistente. É o que todos nós esperamos. Um abraço aos amigos da CBN Vale. Este foi Paulo Roberto de Paulo, o nosso locutor apaixonado, que daqui a pouco, mais tarde, jogo das 3 da tarde, é ele quem narra a partida entre São José e União de Mogi das Cruzes, mais uma partida importante do São José nessa caminhada rumo ao acesso. São 11 horas mais 14 minutos. Comigo eu tenho o prazer de chamar agora um cara que foi sempre muito bem fora de campo, dentro de campo, ídolo da torcida do São José e que agora está celebrando mais um golaço na sua carreira. Afinal de contas, venceu uma eleição, deve ser uma coisa até mais difícil que o jogar futebol por tantos anos em alto nível, como foi o caso do Renato Santiago, vereador eleito na última eleição do domingo aqui em São José dos Campos, e é para ele que eu dou meu bom dia. Tudo bem, Renato? Bom dia a todos os amigos da CBN, é um prazer imenso estar falando com vocês, né? Realmente a eleição é muito mais difícil do que estar dentro do campo, né? E eu tenho uma honra e um orgulho muito grande de ter recebido essa confiança mais uma vez do povo da nossa cidade, né? Da torcida do São José, de todos aí que acreditaram num novo projeto. Legal, Renato. Olha, Renato Camargo Santiago, 43 anos, casado, pai, mineiro de Juiz de Fora, que fez muitos gols pela Águia, pelo almanaque do Alberto Simões. Foram 65 em 32 jogos, ídolo da torcida. Qual que é o peso, Renato, dessa responsabilidade aí de ter ganho a confiança de 3.931 eleitores aqui de São José que confiaram no trabalho e, claro, também na experiência que você teve como jogador e no trabalho agora como educador ali na igreja, na escola da cidade, um trabalho desenvolvido em cima da educação. Como é que é isso, amigo? Sim, Celso, é uma responsabilidade muito grande, né? Tudo que a gente fez durante toda a vida vai nos dando credibilidade para que a gente busque novos desafios, né? E as pessoas confiaram em mim por todo o meu histórico dentro de campo, por tudo que eu fiz também fora de campo, pelo exemplo que eu dei de retidão na minha carreira, pelo trabalho lá no Colégio Inspira da Igreja da Cidade, agora nos últimos 3 anos e meio, pelo grande trabalho que eu desenvolvi na Secretaria de Educação junto com o prefeito. Então é uma soma de fatores
né, que traz esse resultado positivo, mas que, sem dúvida alguma, aumenta demais a responsabilidade, né? A gente tem que continuar trabalhando, sendo a pessoa correta, que eu sempre fui, né? E agora numa nova área, servindo a população, buscando o bem comum, ajudando aqueles mais necessitados, né? Criando leis que possam beneficiar a nossa cidade e sempre fiscalizando o trabalho da prefeitura, né? Essa é a função que eu me propus e é o meu compromisso com a população da cidade, né? Da mesma forma que sempre honrei a camisa do São José como atleta, da forma como fui como professor, né? E ainda sou professor, continuo dando aula, né? Também todos têm o meu compromisso, que eu farei a mesma coisa agora como vereador. E a sua bandeira na campanha foi justamente em cima disso, né? O trabalho com a educação e o trabalho com o esporte, sempre agregando os dois, levando exatamente o movimento do esporte para dentro das escolas. O seu trabalho deve ficar baseado em cima disso, Renato? É isso que você pensa de projetos para essa sequência dos próximos 4 anos? É uma das bandeiras, né? Acho que o vereador é um vereador da cidade, então ele tem que pensar em todas as áreas, né? Mas acredito demais no esporte como ferramenta de educação, né? Eu sempre disse, a gente pensar no alto rendimento, que também é importante, mas nem todos chegam no alto rendimento. E toda a população ali na base, na escola, ela pode aprender através dos esportes os valores, aprender a ganhar, a perder, ao respeito ao professor, ao respeito ao adversário, ao respeito às regras. Isso são valores que você leva para a vida inteira. Então, utilizar o esporte como ferramenta de educação sem dúvida alguma, um dos pilares da minha vida, porque eu sou fruto desse processo, né? Mas a gente tem que ver a cidade como um todo, a área da saúde, da educação, da mobilidade, da segurança. A gente tem que trabalhar, como eu sempre disse, trabalhar pela cidade, ser um vereador da cidade, não de uma região só, de um nicho só, mas que possa atender a todos em suas principais necessidades. Legal, muito bacana. Renato, agora, durante a campanha, né, você nunca escondeu, e agora, inclusive na entrevista, sempre fala no nome do São José. Aí a torcida, claro, tem uma expectativa grande, afinal de contas você foi um ídolo como atleta defendendo as cores do São José. A minha pergunta para você é a seguinte: qual que é o relacionamento que você tem hoje, qual o nível de relacionamento que você tem hoje com a atual diretoria do São José, principalmente com o Robertinho da Padaria, que você ainda foi atleta na época que ele era gestor. Como é que está essa relação hoje em dia, Renato e São José? A minha relação com o Robertinho sempre foi boa, né? Eu voltei para o São José em 2008, o Robertinho como diretor, depois o Robertinho chegou a ser presidente, né? E eu continuei lá, 2010 para 2010, 2011, até 2012. Ontem eu estive na Câmara, né, para assinar alguns documentos e eu me coloquei à disposição dele para ajudar o São José. Eu sempre disse que eu jamais exploraria o São José como um trampolim político, que muito pelo contrário. Eu faria tudo que eu pudesse para ajudar o São José, logicamente, dentro da legalidade, dentro das possibilidades. E assim vai acontecer, Celso. Estarei sempre à disposição do São José. Existe uma possibilidade da gente criar uma lei, que foi uma das minhas propostas, que é a LIEP, a Lei de Incentivo ao Esporte Profissional, que nós não temos hoje na cidade. Essa lei, ela existe em Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, né? E a gente possivelmente pode replicar aqui. Eu vou a Juiz de Fora agora nos próximos dias, justamente para conversar com um vereador lá da cidade, que é meu amigo de infância, para a gente ver como isso funciona lá, né? Eu já sei como funciona, mas saber como trazer isso para cá e aplicar aqui. Então, o esporte de alto rendimento, ele serve de espelho, né? Nós temos o Escola Ativa, que eu criei junto com o prefeito, que é o esporte ali na escola, implementando valores. Nós temos o Atleta Cidadão, que é um projeto maravilhoso, gigantesco, de base de esporte, já aí selecionando mais os atletas, mas a gente precisa melhorar o alto rendimento, que é justamente o espelho para esses meninos continuarem se desenvolvendo e, quem sabe, ter sucesso na carreira no alto nível. Isso eu estou dizendo em todas as modalidades, no futebol, no basquete,
que também é um grande esporte da cidade, no vôlei, no handball, no futsal. Então, a gente precisa também cuidar do alto rendimento, que é espelho para esses meninos que estão chegando. E o esporte, sem dúvida, é um ótimo caminho para essa juventude. Agora, Renato, o fato da cidade ter eleito, né, ter escolhido pessoas ligadas ao esporte para compor a Câmara, como o próprio Robertinho na reeleição dele, a volta do Zé Luiz Nunes, que também foi dirigente na época que você era atleta do São José, o Fabião zagueiro, o fato de ter essa bancada da bola reforçada, isso pode ajudar, você avalia, todos de partidos diferentes, mas isso tudo pode ajudar a ter benefícios aí para o esporte, você acredita nisso? Renato? 11 horas mais 23 minutos, estamos retomando o contato com o Renato Santiago, vereador eleito aqui em São José dos Campos, com 3.931 votos. Renato Santiago falando aí dos planos dele para buscar leis, para buscar e compor, implementar leis aqui na cidade que possam beneficiar o esporte de alto rendimento, também o esporte profissional, caso dos times de futebol, por exemplo, em que a gente trabalha, atua muito aqui falando ao torcedor do São José, ao fã que gosta do Atlético Juazense, que gosta, enfim, do futebol como um todo e gosta muito do esporte. A gente tem o basquete como uma paixão da torcida aqui na cidade e outras modalidades que também fazem sucesso e a gente tem trabalhado, tem divulgado muito sobre isso. E é claro que a expectativa é grande de quem elegeu alguns vereadores, e a gente acabou de citar, eu acabei de citar a bancada da bola, que vai compor aí a Câmara Municipal, e é fato que todos esperam, tem muitas expectativas em cima disso, em cima do trabalho que essas pessoas ligadas ao esporte e eleitas podem fazer aí pelas modalidades da cidade a partir do ano de 2021. São 11 horas mais 24 minutos, retomamos o contato com o Renato. Renato, eu perguntava para você sobre a bancada da bola. Até que ponto, mesmo tendo partidos diferentes, essas pessoas eleitas podem ajudar você nessa questão de trazer leis, de trazer ferramentas que possam ajudar o esporte na cidade? Então, eu escutei a metade da sua pergunta, né? A ligação acabou caindo, né? Mas nós temos aí boas pessoas, o Fabião, que é ligado ao esporte, o próprio Marcão, né? O Zé Luiz, que não tem tanta ligação, mas já foi diretor do São José também. Então, eu acho que a gente se unir, né, com boas propostas, eu acho que a gente sempre tem que pensar no bem da cidade e o esporte é um patrimônio da nossa cidade, né? Eu acho que quando pessoas do bem, se unem para fazer o bem comum, eu acho que não existe problema nenhum, independente da questão partidária, né? Apesar de que a grande maioria desses adeptos do esporte são da base do prefeito. Então eu acho que a gente pode se unir para realmente fazer um grande trabalho, sem vaidade, né? Sem pensamentos, somente pensamentos políticos, pensamentos próprios, mas pensando no esporte, nas modalidades e no São José Esporte Clube, que é o grande patrimônio da nossa cidade. Legal, Renato. Só uma pergunta rápida para fechar com você. Você sempre teve acompanhado aí com a família nos jogos, com a família também nas ações que você faz, tanto pela prefeitura como lá no Colégio Inspire. Como é que ficou a família nessa campanha eleitoral aí? Rapaz, eu imagino. Essa foi a parte mais difícil, porque principalmente foi em meio à pandemia, né? E Exato. As crianças dentro de casa, e principalmente o Raí, que é fanático por futebol, né? Me cobrava o tempo inteiro que eu estivesse brincando com ele, jogando bola para ele. E eu sentei um dia com ele, eu falei, Raí, eu te prometo, vão ser 90 dias focados na campanha, mas assim que acabar, eu vou ficar exclusivo para você esse restinho de ano, né? Logicamente fazendo os outros trabalhos, mas pelo menos durante o dia ter um bom tempo aí para me dedicar ao Raí, a Rafaela e a Patrícia. Né? Não consegui fazer isso na segunda, na terça, né? Espero hoje à tarde. Eu queria levar o Raí no jogo do São José, mas infelizmente a gente tá sem público, né? Mas vamos ficar torcendo no radinho, escutando nosso querido Paulo Roberto. E a partir dessa semana, se Deus quiser, eu vou poder me dedicar à família. Maravilha. Que realmente sofreu muito nesse tempo. Eu imagino. Todas as famílias têm sofrido muito, a torcida tem sofrido de ficar longe do time. Eu imagino que não foi fácil fazer uma campanha dentro de uma pandemia, como foi essa questão aí para a eleição municipal que você e todos os outros enfrentaram. Renato,
Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, atender, conversar, falar um pouco aí das suas expectativas, porque a torcida, claro, fica em cima e querendo saber como vai ser o trabalho do Renato e da bancada da bola nessa Câmara Municipal com a composição de 2021. Muito obrigado mesmo, um abraço, continue na torcida do São José e a gente se vê em breve. Ô Celso, eu que agradeço, sempre que precisar, o meu telefone é o mesmo, não vai mudar, podem entrar em contato comigo, estou sempre à disposição. E a toda a torcida do São José, a comunidade do São José, vocês vão ter sempre portas abertas comigo, pode me procurar que com a mesma humildade de sempre eu vou atender a todos. Combinado. Grande abraço, Celso, obrigado, grande abraço a todos os amigos da CBN. Obrigado, esse foi Renato Santiago aqui na CBN falando sobre a sua eleição. Foi 3.931 votos que Renato Santiago recebeu, mais um vereador que é da bancada da bola, ligado ao esporte e estará na Câmara Municipal de 2021. São 11h28, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, tem muito mais informação para você aqui no Parada dos Esportes da CBN Vale. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 12h às 5h. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. 11h mais 30 minutos de volta com Parada dos Esportes. Lembrando que hoje, mais tarde, a partir das 12h30, tem jogo aqui na CBN. Na CBN Vale, a nossa primeira transmissão com a equipe esportiva do Parada dos Esportes, direto do estádio Martins Pereira, falando para São José e União de Mogi das Cruzes. Mais um jogo da Bezinha, a última rodada da primeira fase. 11h30, vamos a um rápido Repórter CBN. Voltamos daqui a pouco já com a rodada da Bezinha. Repórter CBN.
Quarta-feira, 18 de novembro de 2020. A vacina contra o coronavírus da farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, demonstrou eficácia de 95% na prevenção de infecções numa análise final da fase 3 dos ensaios clínicos. A empresa informou que não houve problemas sérios de segurança. A eficácia em adultos com mais de 65 anos foi de 94%. Nenhum efeito colateral significativo foi reportado entre os 43 mil voluntários. Os candidatos de grupos de risco da Covid-19 vão poder fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em sala separada. A solicitação deve ser encaminhada até o dia 7 de janeiro por meio da Central de Atendimento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, órgão responsável pela aplicação do Enem. Idosos não precisam fazer o pedido, porque serão colocados automaticamente em salas com menor número de alunos. A Bolsa de Valores de São Paulo informou que haverá pregão em feriados municipais a partir de 2022. O calendário atual interrompe as operações em 25 de janeiro, 9 de julho e 20 de novembro. Neste ano, houve ajustes por causa da pandemia de coronavírus. Em 2021, ainda não ocorrerá nenhuma alteração. A Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos autorizou a Boeing a retomar os voos do jato 737 MAX. As operações com o modelo estavam suspensas havia quase 2 anos por causa de 2 acidentes com 346 mortes. No resto do mundo, o uso da aeronave depende da liberação das autoridades do setor aéreo de cada país. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Onze horas mais 34 minutos, de volta com o Parada dos Esportes. Vamos fazer um teste. Daqui a pouco toda a equipe esportiva estará no Martins Pereira e uma dessas pessoas que estará conosco também aqui no Parada é o Valtencir Vicente. Vamos ver se ele já está na escuta. Bom dia, Valtencir. Tudo bem, amigo? Bom dia, Celso Gomes, um grande abraço, amigos da CBN Vale. Sim, numa quarta-feira importante para o futebol profissional da cidade. Depois da primeira derrota, há necessidade de reabilitação, de somar pontos e finalmente conhecer o adversário do mata-mata, Celso Gomes. É isso aí, tá chegando a hora. A melhor notícia, Valtencir, é que a linha 1 tá funcionando tudo redondinho para você falar com a gente, é isso aí. É aquela história, né? Na hora da mudança, sempre uma tomada fica mais longe do eletrodoméstico, tem sempre um chuveiro para ser ajustado, tá normal, é. A casa nova não fica pronta no dia, né, Celso? Demora um tempinho, né? É verdade, Valtencir. Ó, já que você tá na linha comigo, vamos acompanhar o boletim do Fernando Carlos falando da rodada da Bezinha, que vai definir todos os confrontos desta segunda fase, a fase já eliminatória deste Campeonato Paulista da Bezinha. Fernando Carlos fala com a gente. A última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23 acontece nesta quarta-feira, com todos os jogos marcados para as 3 da tarde. Pelo Grupo 1, no Estádio Municipal Evandro Calvoso, em Andradina, o Andradina recebe o Tanabi. E no Estádio Pedro Marim Berbel, em Birigui, estarão jogando Bandeirante de Birigui e América de São José do Rio Preto. Pelo Grupo 2, no Estádio Municipal Antônio Viana, em Assis, a Assisense recebe o Oswaldo Cruz. E no Estádio Alonso Carvalho, em Tupã, a equipe do Tupã enfrenta o Vossen de Assis. Já pelo Grupo 3, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, estarão jogando o 15 de Jaú e Grêmio São Carlense. Na cidade de Matão, a Matonense recebe a Inter de Bebedouro no Estádio Dr. Hudson Buque Ferreira. Já pelo Grupo 4, a bola rola em Americana, no Estádio Décio Vita, para o clássico regional entre Rio Branco e União Barbarense. Já no Estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira, estarão jogando Independente
Independente e Itararé. Já pelo Grupo 5, em Guarulhos, o Flamengo enfrenta a equipe do Amparo no estádio Antônio Soares de Oliveira. Em Itapira, o itapirense joga contra o Guarulhos no estádio Coronel Francisco Vieira. Pelo Grupo 6, grupo das equipes do Vale do Paraíba, os já classificados São José e Mantiqueira entram em campo em situações diferentes. O São José joga em casa, no Martins Pereira, contra a União de Mogi. E o Mantiqueira vai até a cidade de Suzano, onde enfrenta o União Suzano no estádio Francisco Marques Figueira. E finalmente, pelo Grupo 7, o Mauá Futebol enfrenta o Jabaquara de Santos no estádio Pedro Benedetti, na cidade de Mauá. Enquanto que no campo do Nacional, o estádio da Rua Comendador Souza, o Barcelona Esportivo enfrenta a equipe do Mauaense, fechando a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23. Claro que nós aqui da CBN Vale estaremos acompanhando, ligados aqui no placar para saber qual será o adversário do São José e quais serão os cruzamentos aí da próxima fase desta bezinha do Campeonato Paulista, não é isso, Valtencia? Exatamente, Celso. E mais do que também conhecer o adversário, para o São José, vale aí brigar de novo pela volta à condição de melhor campanha da fase inicial. São José tem 18 pontos. A Francana tem 20 pontos, mas já fez os seus 8 jogos. Vai folgar na rodada de hoje. E o Bandeirante de Birigui tem 19 pontos. O Bandeirante de Birigui só depende dele. Vai jogar em casa, vai receber o América de São José do Rio Preto, que, por sua vez, precisa vencer em Birigui para ter chances de classificação. Se o América não vencer em Birigui, a vaga ficará ou com o Andradina ou com o Tanabi e farão um outro jogo do Grupo 1, um confronto direto. Então, o São José pode esperar uma América querendo atrapalhar os planos do Bandeirante, que por sua vez também deve ter na ideia dele lá terminar em primeiro, assim como o São José. Então existe sim a possibilidade, o São José pode contar com um adversário que vai dar trabalho para o Bandeirante. Se não der trabalho é porque o time de Birigui vai se apresentar bem melhor, pode ser bem melhor, né? Às vezes o time quer ganhar, mas não consegue. Mas se o São José ganhar no Martins Pereira, do União de Mogi, vai para 21 pontos, deixa a Francana com 20, e se o Bandeirante empatar ou perder, empatando fica com 20 e perdendo continua com 19. Então aí o São José seria o primeiro colocado. É verdade. Vamos esperar essa matemática depois, claro, da bola rolar, né, Valtencia? A bola rola a partir das 3 da tarde. Todos os jogos, como o Fernando bem frisou, são às 15 horas, todos marcados pela Federação Paulista de Futebol. E em todo o canto do estado de São Paulo haverá bola rolando. Agora são 11h39, Valtencia. Nós vamos ainda a mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente tem a palavra do técnico Ricardo Costa para falar das expectativas dele para esse jogo em que o São José vem desfalcado, Valtencia. Já já nós voltamos. Black November. Já pensou em pegar a sua certificação técnica em 6 meses e aproveitar as oportunidades pós-pandemia? A Escola Politécnica pode te ajudar na realização deste sonho. São mais de 20 cursos, entre eles cursos de técnico em automação industrial, eletrônica, edificações, mecânica, administração, transações imobiliárias e segurança do trabalho. Todos com 50% de desconto. Promoção válida até 30 de novembro. Black November Politécnica. Mais informações no WhatsApp 12 99772 1531. Quarta-feira decisiva na CBN. Com vantagem, Verdão e Tricolor lutam para avançar na Copa do Brasil. Ceará, Palmeiras. E o Palmeiras vem pro terceiro, hein? Zé Rafael na esquerda para Gabriel Veron. O William vai pra grande área. Veron da esquerda pro meio. Opera na direita, ele bate de longe. Gol! A
às 7 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Na sequência, Clássico Nacional no Morumbi. São Paulo, Flamengo. Hugo vai na linha de fundo, pequena área, domina, perde a bola, chance do São Paulo, Brenner, pro gol! Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses, Mário Marra e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Onze horas mais 42 minutos, de volta com Parada dos Esportes, em nome da Central das Antenas, da Padaria Flor de P, Nova Tintas e Impermeabilizantes, em parceria com a Giga Vale Atacado, RT Esportes, onde você compra a camisa da Águia do Vale, e Vinac Consórcios, essa a melhor e maior linha de patrocinadores do rádio esportivo do Vale do Paraíba. 11h43, Valtencir está de volta comigo, porque nós vamos acompanhar as palavras do técnico Ricardo Costa, que respondeu a nossa reportagem falando justamente sobre os jogos, aliás, o jogo de hoje, esse jogo importante, última rodada da Bezinha do Campeonato Paulista, e o Ricardo Costa nos atendeu para falar dos desfalques, dos problemas que ele tem para essa partida. O Chagas perguntou para ele, por exemplo, Valtencir, sobre o comportamento do time contra o União de Mogi das Cruzes, qual a expectativa dele? Vamos acompanhar o Ricardo Costa. Hoje devemos fazer mais uma vez a lição de casa, né? Que é vencer o jogo, buscar os 3 pontos. Nosso grupo é um grupo muito bom, muito forte, então nós temos alguns desfalques por lesão, desfalques por cartão, mas nosso grupo é muito bom. Nós vamos entrar com a mesma seriedade que nós iniciamos o campeonato para encerrar essa primeira fase, né? Jogando a liderança do grupo e jogando a liderança geral. Então nós vamos entrar para vencer, para fazer os 3 pontos, como a gente sempre veio, né? Preparado para isso, jogando com raça, com vontade e com sabedoria. Então eu creio que nós vamos se impor mais uma vez e buscar, né, os 3 pontos diante do União Mogi. E além de falar sobre a expectativa desse jogo contra a União de Mogi das Cruzes, Ricardo Costa também falou sobre a experiência, né, a lição aprendida daquele jogo contra o Mantiqueira em Guaratinguetá do último final de semana, em que a Águia do Vale saiu com a derrota, a primeira dentro desta Bezinha do Campeonato Paulista. Vamos ouvir o Ricardo. Ninguém gosta de perder. Nenhum momento é bom perder. Mas nós estamos vindo de uma derrota. E toda derrota você tem um aprendizado, você tem que refletir onde errou para não errar mais. É o que nós fizemos aqui. Tiramos a lição que tinha que ter tirado. Nós vimos de 6 vitórias seguidas, né? Uma sequência muito boa de vitórias. E perder nunca é bom, mas tem um momento para perder foi esse. Acho que nós ainda continuamos focados no nosso objetivo. A gente sabe que o caminho não vai ser fácil. A segunda fase vai ser um caminho muito difícil para se percorrer. Mata-mata já começa. Jogos longe, não tem tempo de treinamento. Então vai ser um campeonato muito apertado. Mas nós estamos preparados com um elenco muito forte. E com certeza essa derrota vai nos fortalecer muito mais, né, do que as vitórias. Tenho certeza que nós vamos aprender muito mais com a derrota do que com as vitórias. Mas nosso time é um time preparado para a vitória, então não digeriu essa derrota e com certeza vai entrar bem mordido para poder sair com os 3 pontos hoje. O Ricardo falando que o time deve entrar com uma pegada diferente, então, nesse jogo contra o União de Mogi. Para encerrar, o Valtencir daqui a pouco fala com a gente e repercute um pouco mais essas declarações do Ricardo Costa. Ele já projeta também, no papo que a gente teve com ele, ele já projeta a próxima fase, essa fase eliminatória da competição. Vamos ouvir o Ricardo. A gente sabe que a terceira fase vai ser bem difícil, né? Nós temos um elenco muito bom, com muita qualidade, mas a gente sabe que os jogos vão ser bem apertados, né? Ninguém vai
sobrar muito, né? Então vai ser bem apertado todos os jogos, todos os confrontos, mas nós estamos preparados. Lógico que a gente sabe que nós montamos um grande time, um grande elenco, mas isso não pode ficar da boca para fora. Nós temos que ter atitude dentro dos jogos, né? Ter atitude para jogar. Nós sabemos a nossa responsabilidade, e os jogadores vêm cumprindo, né, muito bem o seu papel, vem fazendo, vem trabalhando forte, vem jogando forte. Acho que nós estamos no caminho certo. Vamos entrar bem para essa fase do mata-mata. Vai ser muito importante decidir em casa. Pena que nós não vamos ter nossa torcida, né? Nosso 12º jogador, como sempre foi a torcida do São José, uma torcida apaixonada que sempre apoia o São José. Então nós vamos sentir muita falta disso, né, no mata-mata. Mas nós vamos ter também a vantagem dos resultados iguais, que é uma grande vantagem. Então, buscar sempre a liderança geral, né, que vai continuar contando os pontos. A gente possa fazer um grande mata-mata. A gente está bem confiante que a gente vai ter sucesso esse ano aqui. Bom, esse foi o Ricardo Costa, que conversou com a nossa reportagem, repercutiu um pouco a derrota, falou sobre o jogo de hoje e as suas expectativas para a fase de mata-mata. Começando do jogo de hoje, Valtencir, o São José, o Ricardo frisou bem, tem os problemas aí com desfalques por contusão e também os desfalques por suspensão automática de cartões vermelhos e amarelos. Qual que é a sua expectativa de time que o Ricardo Costa vai escalar para a partida de hoje, Valtencir? Eu acho que é importante também para o torcedor que está acompanhando de perto a campanha do time é contextualizar, porque é o seguinte, Celso, o São José, ele foi a Guaratinguetá sabendo que seria um confronto regional, que o Mantiqueira estava mordido pela derrota no primeiro turno, tinha reconhecido que poderia ter tomado uma goleada, que 1-0 ficou barato e tal, e que o Mantiqueira já classificado ia também explorar o jogo para testar os seus limites. Sim. Né? E o planejamento era o seguinte, os 3 jogadores pendurados com 2 cartões, o Juninho, lateral direito, o Gé, volante, e o Breno, atacante, durante a partida, com tudo correndo bem, iriam forçar o recebimento de um terceiro, aí eles cumpririam suspensão automática hoje contra o União Mogi, e depois ficariam já zerados para a reta decisiva do campeonato. Só que deu tudo errado lá em Guaratinguetá. Com 12 minutos, o Lucas Lima saiu contundido, uma contusão que pode tirar o jogador não só do jogo de hoje, que é certeza, mas das 2 próximas partidas, do mata-mata das oitavas de final, no final de semana e depois na quarta-feira ou terça-feira, depende da tabela que virá. Também perdeu o Mikael, que foi expulso no finalzinho do jogo, se irritou, acabou ele, um jogador adversário, recebendo cartão vermelho. Então o Mikael também é desfalque para hoje, não vai poder jogar. O lateral esquerdo, Igor Meneghel, aos 30 do primeiro tempo, foi outro jogador que saiu com contusão muscular. Aí o Ian acabou entrando, o Igor Meneghel talvez volte no final de semana, mas também não é certeza, porque sabemos que a contusão muscular de vez em quando ela fica camuflada, o jogador faz todo o trabalho de recuperação, acha que tá bom, mas no primeiro bote que ele dá, ou no esticão da perna, pronto, ele já sente de novo, e aí pode vir até de forma mais grave. Então, esses 4 jogadores são desfalques. O Gé volante, que conseguiu, entre aspas, tomar o terceiro amarelo, mas não conseguiu de uma forma intencional. Ele vacilou no começo do jogo, fez uma falta e ficou pendurado. O Mikael expulso, o Lucas Lima e o Igor Meneghel contundidos. E aí é o seguinte, o Breno, atacante, que não conseguiu o terceiro cartão amarelo, talvez seja poupado. Então seria mais uma mudança. O Juninho, lateral direito, ele talvez jogue porque o Denner Santos, que fez uma boa partida contra o Atlético Mogi e estranhamente não ficou no banco em Guaratinguetá, foi por motivo de contusão a ausência dele. Então, como o Denner Santos não está em condições de jogar, aí o Juninho, mesmo pendurado, deverá ser escalado. Outro detalhe também importante, como o time vinha ganhando, o técnico não tinha o que fazer, não mexia, né? Sim. Ele perdeu o Henrique, aí o Henrique, contundido, deu a vaga para o Bahia, que tinha sido o reserva imediato dos jogos anteriores. O Bahia não correspondeu, entrou o Pavani, recentemente contratado, e acredito que o Pavani jogue hoje.
O goleiro Marcelo Lopes, que foi mal em 2 gols lá em Guaratinguetá, também deve ser substituído. Eu estou me alongando aqui porque o torcedor precisa entender que às vezes o técnico ele mexe, mas por condições assim de conveniência e de necessidade também, viu, Celso? E agora é a necessidade, né, Valtenciro? Se o torcedor já estava decorando ali a escalação do 1 ao 11 do São José nas primeiras rodadas, hoje ele vai estranhar porque naquele jogo contra o Atlético de Mogi foi para testar os reservas. Hoje é por necessidade, né, Valtenciro? E outra, isso acontece com o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Por isso que havia necessidade de montar um elenco. Exato. E agora é a hora do elenco responder. Então, em relação ao time, eu acredito que pelo que o Ricardo falou, pelos desfalques confirmados, pelo jogo ser importante para recuperação, reabilitação, soma de pontos, mas não é um jogo decisivo, o São José já está classificado. A escalação hoje poderá vir com Gabriel Félix, goleiro, Juninho, lateral direito, a dupla de zaga, o Joaquim, titular, e o Pavani, tendo a oportunidade de ser o reserva hoje do Henrique, que segue contundido, e o Ian na lateral esquerda. No meio-campo, o Gustavo Nicola, melhor dizendo, tem sido o volante mais utilizado, então seria um deles. O Bruno Luca, que foi contratado, meio-campista que veio do Desportivo Brasil, provavelmente será observado no jogo de hoje, porque é a chance de ver se o jogador realmente chega como um reforço conforme a teoria apresenta. E o Neto Alexandre deve ter mais uma oportunidade para ganhar ritmo, já que ele não vem correspondendo, mas é um jogador com o qual o técnico Ricardo Costa conta. No ataque, aí continua na direita o Santiago, que de vez em quando vai para a esquerda, mas ele sai no papel como ponta direita. No lugar do Lucas Lima, o Ednan. E aí é bom explicar o seguinte: o Ednan foi artilheiro da Bezinha no ano passado no Paulista, despertou o interesse do Criciúma para jogar o Campeonato Catarinense. Lá no Criciúma fez apenas 2 partidas, depois, quando estava se adaptando, veio a pandemia e o Ednan está agora só voltando a jogar, e nem jogando, porque o Lucas Lima não tem dado oportunidade. Então hoje o Ednan vai ter a chance de mostrar que ele é tão bom como o Lucas Lima, embora com característica diferente. E na esquerda, como o Breno está pendurado, mas há jogadores que podem atuar por ali, como o Matheus Moraes. Acredito que o Matheus Moraes deverá ser escalado hoje. Provável time é esse. Agora, vai depender do que o técnico também observar, porque é aquela história. Depois de uma derrota, o treinador fica à vontade para mudar o time e também com a responsabilidade de acertar nas mudanças, viu, Celso? É verdade, Valtencir. Tanto pelas circunstâncias, né? Principalmente porque talvez alguns jogadores não tenham correspondido, e pela necessidade ele vá mesmo mexer, e esse realmente deve ser o time que a gente viu até pelas alterações que o Ricardo Costa sempre fez ao longo dos jogos. Deve ser esse o time que entra em campo logo mais às 15h, com o jogo com total cobertura aqui da CBN Vale entre São José e o time do União de Mogi das Cruzes. Valtencir, mais algum detalhe sobre o São José? Para destacar o seguinte, né, em relação ao que o Ricardo Costa colocou aí, você já falou, ele pelo menos sempre foi coerente. Você pode até contestar, achar que ele devia colocar um time mais vertical, com menos troca de passes na defesa, um time com 4-4-2, uma variação tática, é de cada um enxerga o futebol do seu jeito, e isso é legal. Mas que o Ricardo Costa sempre foi coerente, os próprios acessos conquistados aí demonstram, e as entrevistas também. Então, para acrescentar, é o seguinte: terminada essa fase, o São José poderá trocar 4 jogadores da lista dos 26 inscritos. Então, como não sabe se o Lucas Lima volta tão cedo, é provável que o São José esteja nessa troca de 4 jogadores já pensando em um outro centroavante, em outro finalizador. Poderemos ter novidades. As trocas deverão ser feitas até sexta-feira, véspera da abertura do mata-mata. Então hoje tem o jogo, depois desse jogo provavelmente possamos ter aí algumas informações sobre novos contratados, principalmente se terminar legal, né? Se o jogo terminar bem, o ambiente estiver festivo, vá que a gente tem aí ainda algumas novidades logo após a partida, Celso. Por aí. E amanhã ainda tem um conselho técnico entre os presidentes, os dirigentes dos clubes na federação, para fazer aquele ajuste fino com a federação para essa fase eliminatória, essa fase de mata-mata que vai começar no final de semana. Valtencir, 2 minutos para você falar dos demais esportes. Tem futsal feminino e masculino, né? Tem mais outras atividades aí do esporte
da região. É isso aí, Valtencir? O futsal masculino, ele aguarda a tabela das semifinais do campeonato da Federação Paulista de Futebol. O Magno Sorocaba e o São José foram, respectivamente, primeiro e segundo colocados da fase preliminar, que foi um hexagonal. Aí agora tem aquela repescagem do segundo contra o quarto, aliás, do terceiro contra o sexto e do quarto contra o quinto, para surgirem 2 semifinalistas que serão os adversários do Magno Sorocaba e do São José. No São José feminino, o São José vai jogar agora a partida de ida das quartas de final contra o Palmeiras. Será na quinta-feira, às 18 horas no Martins Pereira. O Palmeiras, com melhor campanha na fase anterior, terá vantagem do segundo jogo em casa, mas não tem vantagem assim em termos de 2 empates, coisa e tal, saldo de gols, empatando ali no número de pontos e gols, aí decisão por pênaltis. A definição viria porque o Palmeiras foi eliminado nas semifinais do Campeonato Brasileiro, então está com o calendário livre e vai jogar normalmente na quinta-feira contra o São José Futebol Feminino. É isso daí, Celso Gomes. Legal, Valtencir, muito obrigado. Logo mais você entra com a gente para falar um pouco mais na nossa transmissão do São José e União de Mogi das Cruzes. Um grande abraço para você e até amanhã, amigo. Valeu, Celso Gomes, e aquela dica, né? O sujeito vai lá, linka no site da federação, pega a imagem da transmissão do jogo São José e União de Mogi das Cruzes, abaixa o volume, aí puxa na aba do computador o novo site da